você vai precisar de dois papéis: de ser intercessor de alguém e de ter um intercessor. Até Jesus pediu para os seus discípulos orarem por ele. Por que eu e você vamos nos dar o luxo de achar que nós não precisamos? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Encontro à Mesa. E o episódio de hoje nós vamos aprender a verdadeira chave que abre as portas do céu, que é a intercessão. O poder da oração intercessória. Weglis, mas o que é isso? Antes de nós iniciarmos, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita neste canal, aperte já este botãozinho, se inscreva. Me ajude a levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas. Curte esse vídeo e compartilhe nos grupos que você pertence. A chave que abre o céu, a intercessão. O que significa? É aquela pessoa que está entre duas seções, entre dois setores. No nosso caso, entre a terra e o céu. Mas isso para orar, levar petições, pedidos a Deus em favor de outra pessoa. Weglis, mas eu mal dou conta de pedir para mim, vou ficar pedindo para outra pessoa. Essa é a chave, esse é o segredo que talvez você ainda não entendeu, para que você acesse as regiões celestiais. Vamos lá, que eu quero explicar um pouco mais. No sentido original da palavra hebraica, a palavra interceder está relacionada a colocar-se no meio, encontrar, interpor, intervir, mediar em favor de alguém. E no grego, suplicar, falar com alguém a favor de outro, normalmente junto a uma autoridade e com motivação de compaixão. Independente se você é novo nessa jornada de fé ou se você já caminha há um bom tempo, você vai precisar de dois papéis: de ser intercessor de alguém e de ter um intercessor. Até Jesus pediu para os seus discípulos orarem por ele. Por que eu e você vamos nos dar o luxo de achar que nós não precisamos? Interceder por alguém, literalmente, é uma chave que abre o céu. Interceder por alguém é você entrar entre duas seções, intercessão, entre duas seções, entre a terra e o céu. Este é o lugar do intercessor, para pedir algo a alguém, para orar, suplicar em favor de alguém, de alguma circunstância, de alguma situação. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus que você vê que permanece em pé, pode ter certeza que ela ou ele tem intercessores. Nós temos dois grandes intercessores ao nosso favor, que é Jesus Cristo e o nosso amado Espírito Santo. Jesus disse: eu vou ao Pai, eu vou sentar à direita do Pai, e clamem a mim, porque eu estarei à direita do Pai, intercedendo por vocês. Clamem a mim, que eu vou interceder ao Pai, e o Pai lhe responderá. Mas para que vocês não tenham dúvidas de que eu não vos deixarei sozinho, eu vos envio o Espírito Santo. E em Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis é quando você não consegue nem orar. Você está em prantos, em lágrimas, em súplicas, e o Espírito Santo está levando ao Pai: Pai, o que as lágrimas dela quer dizer é isso.
Pai, o que ela precisa é disso. E ele tem acesso direto ao Pai, direto ao Filho. Gente, a intercessão na Bíblia, ela é tão poderosa, ela é tão séria, que a Bíblia nos deixa de Gênesis a Apocalipse exemplos de intercessão. Um dos grandes patriarcas da fé, que é Moisés, um grande exemplo de intercessor. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Versículo 11 diz: Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: Ó Senhor, porque acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que permitirias que os egípcios dissessem: Ele os tirou com a intenção de matá-los nos montes e eliminá-los da face da terra? Volta-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo jurastes, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à vossa descendência, e a possuirão para sempre. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera havia de fazer ao povo. Este texto, ele é um exemplo clássico de intercessão. O contexto aqui é que, enquanto Moisés estava no monte falando com Deus, o povo, os israelitas, estavam construindo um bezerro de ouro como um deus pagão para protegê-los. E isso acendeu a ira de Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E então Deus decide que vai exterminar esse povo de Israel. E aí, o que Moisés faz? Moisés intercede pelo povo. Moisés intercede chamando à existência as próprias promessas, as próprias palavras de Deus para o povo. Por isso que Moisés diz: lembra-te, ó Deus, de Abraão, de Isaque e de Jacó, dos teus servos, a quais por ti mesmo jurastes, dizendo. Moisés se coloca na brecha para clamar pela vida dos israelitas. Moisés se coloca no papel de intercessor e clama para Deus em favor do povo de Israel. E Deus ouve a oração de Moisés e responde à oração dele. E por isso Deus demonstra misericórdia ao povo de Israel. A mesma coisa com Abraão. Quando Deus decide exterminar a cidade de Sodoma e Gomorra por conta dos muitos pecados, profanação que havia naquela terra, e Abraão se coloca na brecha pelo seu sobrinho Ló. E Deus ouve a oração de Abraão. E Deus manda anjos para salvar o seu sobrinho Ló e a família dele. Olha a importância do papel de um intercessor. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A oração de quem? De um justo. O intercessor, ele precisa ser uma pessoa justa. Todos nós somos intercessores. Você é um intercessor. Você ora, você deve orar a Deus em favor do seu marido, dos seus filhos, dos seus familiares, do seu trabalho, das pessoas que trabalham com você, do lugar onde você mora. Esse é o papel do intercessor, chamar à existência o reino do céu, não de forma egoísta apenas para si, mas também para outras pessoas. Jó foi abençoado, ele foi restituído 2 vezes mais de tudo o que perdeu, quando ele intercedia, orava em favor de seus amigos. Quando eu falo que a intercessão ela é uma chave poderosa para abrir o reino dos céus, é porque isso é verdade. A própria Bíblia nos ensina, quando você começa a caminhar com Deus, o Senhor vai te dar um espírito para interceder. Vai queimar no seu coração interceder por alguma razão, circunstância. Seja em favor da família, de amigos. Inclusive no final
deste episódio, eu quero te fazer um desafio como intercessor, intercessora. E você vai me contar depois se não existe um poder na oração e intercessão. A intercessão, ela gera grandes transformação. Você tem noção que a sua oração em favor de alguém pode mudar o rumo da vida daquela pessoa? É muito comum, se você é um recém-convertido, você se deparar com algumas pessoas e elas falarem, uau, quando elas te veem caminhando juntinho ali com Jesus, é muito provável que algumas pessoas te digam, eu orei por você, existe um poder na intercessão. O mundo espiritual, ele se move através da oração. Então, às vezes, nós temos situações na nossa vida que não dá certo. Você já fez de tudo e não vai. Você precisa de alguém intercedendo junto com você por aquela causa. Eu acho lindo quando a Bíblia diz, em Deuteronômio, que uma pessoa orando expulsa até 1000 demônios. Quando 2 oram juntas, expulsam 10.000. O próprio Jesus diz, aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. A Bíblia nos ensina que o que 2 ou mais desligarem na terra será desligado no céu, o que 2 ou mais ligarem na terra será ligado no céu. Isso é o poder da oração em concordância. E a intercessão, ela também tem esse poder. Quando você está já orando por algum motivo, você se une com a intercessão de uma pessoa justa com Deus, a sua oração, ela passa a ter um poder ainda maior, mais sobrenatural. E os céus vão responder, o inferno não vai prevalecer. O diabo não aguenta o poder da oração intercessória. Mãe, você não sabe o poder que a sua oração tem sobre o teu filho, porque você é uma autoridade espiritual sobre ele. Esposa, você não sabe o poder que a tua oração tem sobre o teu marido, o teu casamento, porque vocês são um só. O poder que a tua oração tem, de uma só pessoa faz no mundo. Bastou um pecar, que foi Adão, para o pecado entrar. Bastou um vir para resgatar, tirar o pecado do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Este é o poder da intercessão. E esse episódio de hoje, quando finalizar, eu oro para que realmente tenha mudado uma chavinha na sua mente. Para que, diante de situações que não se rompem, diante de circunstâncias que você não sabe o que fazer, como agir, diante de causas que você considera impossível, desde a conversão de uma pessoa, ou você precisa lidar com uma pessoa difícil, está com dificuldade no casamento, no trabalho, o que for, qualquer situação, nós temos que aprender a interceder antes de agir. Ore antes de agir, interceda por aquela situação, por aquela causa, por aquela pessoa, antes de agir. Porque aí você não vai estar lutando sozinha. Você vai ter o céu lutando a seu favor. O Senhor, Ele dá ordem aos anjos dele para lutar a seu favor. E aí aquela montanha, como fala em Zacarias, capítulo 4, vai se transformar em uma planície. Não haverá ferrolhos, não haverá portões, não haverão impedimentos para que o céu vai declarar, fazer sobre a tua vida. Quando você dobra o seu joelho e você ora por alguém, em favor de alguém, em favor de alguma circunstância, situação, o céu responde, age em seu favor. E tudo vai ficar tão mais leve, tudo vai ficar tão mais simples. Ore, interceda por alguém. Antes de você falar com aquela pessoa difícil, interceda, ore por ela. Ore para o Senhor aquebrantar o coração dela. Se você tem alguma pessoa enferma, vá até ela, interceda, ore, cure. Ore, declare cura
A palavra do Senhor diz. O problema é que muitas vezes nós queremos resolver as coisas, as situações, as circunstâncias pela força do nosso braço, pelos nossos contatos, pelos nossos networks ou pelo grito. E nós esquecemos do poder da intercessão. Ninguém convence ninguém como o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que nos capacita e é Ele que intercede por nós também. E é Ele que vai nos ensinar a interceder. Uma das coisas que você vai precisar na sua vida cristã é ter pessoas orando por você, cobrindo você de oração, o seu casamento, a sua família. Eu, por exemplo, ai de mim, vim aqui trazer as boas novas, enfrentar o mundo espiritual sem ter pessoas orando por mim. Eu tenho intercessoras que oram por mim diariamente. E eu tenho pessoas que eu intercedo orando diariamente. Diariamente, todo dia. Eu não posso vir aqui e trazer uma palavra dessa para você se eu não tiver pessoas me ajudando a cobrir com oração a minha casa, a minha família, os meus negócios, tudo que leva o meu nome, o meu sobrenome, todos que têm o meu sangue. A mesma coisa é você. Não caminhe sozinho. Uma pessoa que você vai precisar na sua vida, de um homem, se você é homem, e se você é mulher, de uma mulher de fé. Uma pessoa justa com Deus, que anda nos caminhos de Deus. Porque a oração do justo muito pode em seus efeitos. Só que eu também quero deixar uma instrução muito poderosa. Você pode ter os melhores e maiores intercessores. Eles não vão fazer o seu papel. Por um exemplo, não adianta você ter intercessores orando na sua casa, orando no seu trabalho, e você tá com a vida toda atrapalhada. E você tá fazendo as coisas erradas. Eu já conheço Jesus, mas eu não vou orar por essa causa porque eu já sei que eu tenho um intercessor orando. Você precisa fechar as portas, as brechas. Nós vamos ter um episódio só falando sobre isso. Feche as portas da sua casa, da sua vida, do mundo espiritual, para que o inimigo, as forças das trevas não entrem. Nenhuma oração intercessória vai ter o poder sobre a tua vida do que uma vida em obediência aos mandamentos, aos decretos do Senhor. Então, não subestima a tua vida com Deus por conta das orações intercessórias. Existe sim um poder na oração intercessória, mas a tua vida com Deus é soberana. É soberana. Não se esqueça disso. Não adianta eu colocar pessoas para orar na minha casa e eu estar ali com orgulho, com vaidade, até mesmo de ter pessoas orando por mim. Não adianta eu sair fazendo coisa errada e falar, mas minha mãe está orando por mim. Eu tenho uma discipuladora orando por mim. Eu tenho um grupo de oração orando por mim. Não adianta. Então, tem que ter um bom senso, tem que ter um discernimento. Caminha com Deus. E o poder da intercessão vai ser uma propulsão para o seu caminho de glória. Em nome de Jesus. E eu quero, antes de finalizar esse episódio de hoje, não se esqueça de curtir esse vídeo. Curte agora, aperta essa mãozinha, compartilhe, se inscreva se você ainda não é inscrito. E eu quero finalizar esse episódio de hoje com um desafio para você. Escolha 3 pessoas para você interceder diariamente. Uma amiga que ainda não conhece Jesus, interceda por ela ou por ele. Um casal que está passando por alguma dificuldade no casamento, interceda por essa família. E uma pessoa enferma, doente, interceda por essa pessoa.
Eu quero te desafiar a interceder por esses 3 tipos de pessoas que estão precisando de oração. E grande será o seu testemunho, porque enquanto você intercede, Deus, Ele vai te conduzir por um caminho de aprendizado, porque isso é uma obediência. Quando você intercede, você está obedecendo a palavra de Deus. E o Senhor vai te dar presentes do céu. Você vai sair com presentes do céu para a sua vida. Agora, a oração do intercessor por alguém, ela precisa estar de acordo com as promessas de Deus já liberadas. Não adianta você orar por algum motivo que Deus não é a favor daquele motivo. Aí você está fazendo uma oração contrária. Ao invés de trazer bênção, você vai trazer maldição para a tua vida. Para você interceder de forma correta, você precisa interceder assim como Moisés fez, chamando as promessas de Deus, aquilo que Deus já liberou. Eglis, mas eu não conheço as promessas de Deus. O que Deus fala, o que Deus quer. Mais um motivo para você conhecer a Bíblia, para você conhecer Deus, o que Ele diz, quais são as promessas dEle, o que Deus já liberou para a tua vida, para a vida de todos que estão ao seu redor, para a nação, para o mundo. Você vai experimentar uma nova atmosfera de oração intercessória. E se você deseja aprender ainda mais sobre a Bíblia, eu vou deixar aqui nos comentários o link do curso A Bíblia do Zero. Vem fazer parte desse exército, amantes da palavra, que querem caminhar com Deus, acessar as chaves que abrem o céu. O curso A Bíblia do Zero, eu caminho junto com você, com o passo a passo inicial para ler e entender a Bíblia e transformar a tua vida, a tua realidade, o teu cenário, a tua história e de todos aqueles ao seu redor que o Senhor colocar no seu caminho. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro à mesa.